Ao Senhor eu quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O salmo de hoje está em Êxodo 15. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Lourenço de Brindisi, o doutor da Igreja e grande pregador, que disse assim: a palavra de Deus é luz para o intelecto e fogo para a vontade. E de fato que a palavra de Deus possa iluminar a nossa mente com a verdade e inflamar o coração com o amor divino. Na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, capítulo 14, dos versículos 5 ao 18, temos a reclamação ou a lamúria do povo de Deus após muito tempo de caminhar pelo deserto. Pelo contexto das leituras, nós estamos nessa sequência das leituras de que o povo de Deus então sai do Egito. Ao sair do Egito, vem a caminhada pelo deserto. E muitas vezes em nossas vidas isso também pode acontecer. Nós temos um clamor por uma mudança em nossas vidas. Pode ser que de fato tal mudança ocorra, assim como um milagre, mas a vida continua. Os desafios do dia a dia ele continua. E é exatamente nos desafios do dia a dia, as circunstâncias que nos levam ou aperfeiçoar a nossa fé, ou entrar numa mentalidade de fechamento na dúvida. E nesse sentido há um clamor por sinais. O ser humano tem sede de sinais. E desde os tempos antigos buscamos manifestações extraordinárias de que Deus tem que provar sua presença, seu poder e sua vontade. E nesse capítulo da leitura de hoje, o povo de Israel, recém-liberto do Egito, experimenta um dos maiores sinais da história da salvação, a abertura do Mar Vermelho. E podemos já diretamente fazer uma relação aqui com o evangelho de hoje em Mateus 12, dos versículos 38 ao 42, onde os fariseus pedem um sinal a Jesus, mas recebem uma repreensão. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E aparentemente Deus dá sinais. Mas por que então Jesus recusa-se a conceder um? Bom, na primeira leitura, temos a passagem onde vemos o faraó arrependido de ter deixado o povo partir com seu exército, persegue os israelitas. Diante do mar, o povo teme. Moisés diz: o Senhor combaterá por vós, quanto a vós, ficai tranquilos. E teologicamente, este episódio é um juízo e uma salvação ao mesmo tempo. Para os egípcios, juízo, destruição, colapso do poder opressor. Para os israelitas, salvação, liberdade, passagem para a vida nova. A travessia é uma Páscoa, uma passagem da escravidão para a liberdade. Já é uma tipologia do batismo, como ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E além disso, no versículo 18, Deus diz: os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O sinal do mar revela a glória de Deus não apenas aos hebreus, mas também aos seus inimigos. É um sinal que comunica juízo e salvação. E ainda em comparação com o evangelho de hoje, diante da pregação de Jesus, os escribas e fariseus pedem o sinal do céu. Mas o pedido não é movido por fé, é uma exigência de comprovação. E Jesus, ao recusar, o que ele diz? Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E Jonas foi lançado ao mar, passou 3 dias no ventre do grande peixe, o sinal da morte e da ressurreição. E Jesus antecipa que sua morte, sepultamento e ressurreição serão o sinal definitivo para a humanidade. É um sinal não espetacular aos olhos humanos, mas poderoso aos olhos da fé.
E ambos os textos falam de passagem. O Mar Vermelho e o sepulcro são lugares de morte e vida. Em ambos, o sinal é dado para revelar a glória de Deus. Ambos representam o povo incrédulo. Os hebreus murmuram antes do milagre, os fariseus exigem milagres para crer. A rejeição do sinal é fruto da dureza do coração da incredulidade. O Mar Vermelho é sinal de um Deus que liberta da opressão com braço forte. A ressurreição de Jesus é sinal maior de um Deus que vence a morte e liberta do pecado. E quantas vezes pedimos sinais esquecendo que o maior de todos já foi dado? Cristo crucificado e ressuscitado é o sinal definitivo da fidelidade de Deus. E como os israelitas, muitas vezes ficamos com medo diante do mar dos nossos problemas. Como os fariseus tentando testar Deus, pedindo mais e mais provas do seu amor. Mas Deus nos convida à fé confiante. Ficai tranquilos, o Senhor combaterá por vós. E Jesus nos diz: o sinal já vos foi dado, crê em mim, o novo Moisés, o verdadeiro Jonas. O sinal do Mar Vermelho preparou o povo para a terra prometida. O sinal da cruz e da ressurreição nos prepara para a vida eterna. Quem vê os sinais com fé não precisa mais pedir milagres, já vive do maior de todos. E nós não podemos cair nas ciladas da nossa própria imaginação ou de autossatisfação de que Deus tem que ficar provando as coisas em nossas vidas, ou que Deus tem que ficar honrando alguma coisa. Vejamos, o símbolo de fé não é uma manifestação de coisas estrondosas no exterior. A fé não pode passar de um sensacionalismo religioso, ao qual nós ficamos a todo momento tentados a ficar escutando barulhos, manifestações externas, visuais, que mais agradam o nosso apetite dos sentidos do que verdadeiramente uma fé genuína. Fé não é para ver, para crer, é crer para ver? É isso? É o que Jesus ensina quando oferece o sinal de Jonas? Ele fala da cruz, do silêncio, do sepulcro, da espera na escuridão. Nada disso é espetacular aos olhos humanos, mas é nesse antimilagre que está o maior sinal de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, conforme está em João 15, versículo 13. E novamente, a espiritualidade não é uma espiritualidade de palco, de show, de espetáculo e de barulho. A espiritualidade jamais pode ser uma espiritualidade sem a cruz. E hoje, infelizmente, muito se propaga no meio religioso, líderes, manifestações de encontros na igreja que ofereçam revelações, cura instantâneas, quedas em êxtase, emoções fortes, shows, experiências que arrepiam, mas evitam silêncio interior, adoração, doutrina, confissão, compromisso com os pobres. Devemos sempre tomar cuidado com o sensacionalismo espiritual. Uma fé emocional sem raiz, como diz o Papa XVI. Quem reduz a fé a espetáculo, reduz Deus ao mágico e transforma o Evangelho em teatro. E que possamos aprofundar a nossa espiritualidade em Deus, para que tenhamos sobriedade em nossa fé. Sou Lourenço de Brindisi, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.